Olá. Querido professor, Oi, Sônia. tudo Tudo bom com bem? você? Oh, Tudo minha imagem e som ótimo. tá bom? Sim, eu Tá bom a consigo ouvir imagem muito e som? bem. Tá? Tá ótimo. Tô te vendo bem e ouvindo bem. Então, Ai, que vamos bom. lá, começar o papo. Gratidão, imensa gratidão, muito amor aqui de Portugal, do Algarve. Eu estou no sul de Portugal, estou mesmo no Algarve, em Faro, e tem muita gente aqui assistindo que adora o professor, o seu trabalho, a pessoa incrível que é. Eu só tenho é que lhe agradecer porque eu sou eternamente grata por ter abençoado este projeto e eu fico tão feliz. Bem-vindo, professor. Olha, que legal, que bom estar aqui com você. Parabéns pela revista, viu, Sônia? Vai sair o primeiro número aí, você me mandou aqui, já vi pelo computador, tá muito bonita, a diagramação ficou muito boa, parabéns. E para mim é uma honra estar estreando a revista com uma matéria minha. Que lindo, que maravilhoso. Será sempre uma grande honra tê-lo em cada edição, porque o conhecimento e a sabedoria que nos traz é assim até bastante reconfortante e que nos leva a querer saber mais sobre isto. Tem aqui gente que não ouviu falar sobre a viagem astral, e eu própria não tinha, até há uns meses, até ouvir o professor nos podcasts, eu comecei a ficar, meu Deus, eu tenho que saber mais sobre isto. E eu comecei a seguir assim, e eu fiquei mesmo assim muito encantada. Então, professor, esta revista ela é trimestral, não é? Nós vamos ter agora o primeiro número que sai dia 1 de junho, depois setembro, dezembro e que o Divino abençoe e assim seja, que ela saia sempre de 3 em 3 meses, não é? Então, o professor vai ser destaque especial aqui neste número, vem-nos falar sobre o chakra frontal, né? O Isso. ajna. Então, nós queremos ouvi-lo tanto. Eu não tenho nada de especial a dizer, eu vim aqui para ouvi-lo. Olha, esse número tá, fala bastante sobre o chakra frontal e a ideia, né, Sônia, até que você deu, que cada edição a gente fale de um chakra diferente. Uhum. Então a gente pode falar do chakra coronário na próxima, o chakra cardíaco. A cada trimestre a gente vai falando de um chakra. E na matéria, a gente, além do chakra, está falando de experiências fora do corpo. E o chakra da testa, chamado em sânscrito ajna, Uhum. ele normalmente é chamado aqui no Ocidente de chakra frontal. Por quê, Sônia? O primeiro livro que saiu sobre chakras no Ocidente foi em 1926. O autor era o Charles Webster Leadbeater, da Sociedade Teosófica, que era um clarividente muito bom. Ao longo dos anos, ele tinha escrito vários textos sobre o chakra da testa, e aí ele compilou e fez esse livro em língua inglesa, sendo que já na Índia já havia literatura sobre chakras há muito tempo, né? Mas em língua inglesa, no Ocidente, ainda não tinha tido uma obra. O que o Leadbeater fez, Sônia? Adaptou o nome original dos chakras em sânscrito para os nomes correspondentes em caracteres latinos em inglês. Então, o chakra da testa, chamado ajna, ou seja, no original comando ou centro de comando, ele converteu para chakra frontal, porque era mais fácil para o ocidental entender. Só que o nome original em sânscrito, porque foi na Índia antiga, através do yoga, que se começou a classificar os chakras, o nome ajna significa comando ou centro de comando, por quê? Cada um dos chakras está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Se a gente puxar uma linha reta aqui para dentro, a gente vai encontrar a glândula hipófise ou pituitária. E então, ela é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, quando os hindus chamavam de ajna, na verdade, revelava a função da glândula a qual ele está conectado. Para o pessoal não confundir, o chakra coronário, chamado originalmente Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, porque é o único que está aberto para o espaço, né, Sônia? Praticamente avisando a gente que a próxima etapa evolutiva é para as estrelas do homem, né? A gente não vai ficar aqui para sempre, a gente vai avançar. Então, Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, como uma metáfora de uma flor mística que se abriria no alto da cabeça, expandindo a consciência no samadhi. Se eu puxar uma linha reta do meio do alto da cabeça para dentro, atravessando o cérebro, eu vou chegar em cima da glândula pineal, também chamada epífise. Então, o chakra coronário
está ligado com a glândula pineal e o frontal ligado com a glândula hipófise. O problema, Sônia, é que na internet trocaram glândulas e chakras. Muita gente conecta o frontal com a pineal, não é. É anatômico. Puxa uma linha reta do alto da cabeça para dentro, vai dar em cima da pineal. Puxa uma linha reta para baixo, no frontal, vai dar em cima da glândula hipófise. Por isso o nome original, ágina, centro de comando, que o Leadbeater converteu para chakra frontal. Ele pegou o chakra da garganta, que em sânscrito se chama Vishuddha, o purificador, por causa da glândula tiroide, né, que purifica o sistema, ele chamou de chakra laríngeo. Na área peitoral, Anahata, o invicto, o inviolado, a câmara secreta do coração. Ele chamou de chakra cardíaco. E, na verdade, Sônia, ele é cardiorrespiratório, porque tem a função pulmonar junto. Na área do umbigo, ele chamou de chakra umbilical, que em sânscrito é Manipura, cidade das joias. Na hora que ele chegou no baixo ventre, ele não tinha coragem de falar da sexualidade, já que é um chakra geniturinário. Então, o que o Leadbeater fez? Tirou o chakra sexual da história e no livro dele disse que ele é perigoso e colocou o chakra do baço no lugar. Acontece que baço em inglês se chama spleen. Daí ele chamou de chakra esplênico e cortou o chakra sexual da relação. E o último chakra na base da coluna, que no original se chama Muladhara, que é base e fundamento do corpo, ele chamou de chakra básico. Então ele foi convertendo os nomes originais em sânscrito para nomes que o público em inglês entendesse. E aí chamou este aqui de frontal, e aí no Ocidente, como ele era o primeiro livro em língua inglesa no Ocidente, todo mundo passou a seguir a nomenclatura que o Leadbeater colocava. E um detalhe ainda, Sônia, em 1918, saiu um livro na Índia de um inglês chamado John Woodruff, que era um Sir inglês. Como ele não queria ser identificado, ele botou o pseudônimo de Arthur Avalon e publicou em inglês, porém na Índia, o livro The Serpent Power, a Serpente do Poder sobre Kundalini e Chakras. Só que ele tinha publicado em inglês, mas na Índia, enquanto que o Leadbeater, anos depois, publicou em inglês no Ocidente, para inglês mesmo. E aí o nome pegou, os livros começaram a ser traduzidos para o espanhol, para o português, usando a nomenclatura que o Leadbeater tinha convertido, e aí todo mundo chama isso aqui hoje, não de ágina, chama de chakra frontal, na maior parte da literatura ocidental, Sônia. É mesmo. E em relação a isso, professor, uma coisa muito importante que eu ouvi primeiramente isto de si, que é a clarividência dela ser anímica, né? Porque existe aquele mito, né? Claro que existem os médios ostensivos, né? Que é aquela pessoa que já vem com aquele dom, eu vou colocar nesse termo. Mas nós podemos trabalhar a clarividência, não é? Sim, a clarividência ela é uma capacidade anímica. O termo clarividência vem de duas palavras do latim. A palavra videre, que é a palavra vidência, que significa o ato de ver, e a palavra latina clarus. Então, quando você põe videre com clarus, vai dar clarividência, que é uma capacidade radicada no chakra frontal de perceber imagens psíquicas. Porque aqui no plano físico, Sônia, para enxergar um objeto, precisa haver uma fonte de luz, a luz bate no objeto e reflete, nossos olhos captam os impulsos luminosos e aí o nosso cérebro decodifica em imagem, o ato de ver. Quando a gente vê algo que não rebate luz, por exemplo, um espírito, ou a aura de alguém, ou uma forma mental, a gente está vendo através de uma visão psíquica, chamada de clarividência, radicada na testa. E, é óbvio, o ser humano tem vários potenciais anímicos, Sônia. Capacidade de pensar, capacidade de sentir emoções, capacidade de deliberar, discernir. Então, no conjunto nosso de 7 chakras, estão os potenciais. No alto da cabeça, a expansão da consciência. Na testa, a clarividência. Na garganta, a comunicação. E daí por diante. São potenciais anímicos. O problema é que nas áreas que trabalham com a mediunidade, por exemplo, o espiritismo, ou, por exemplo, a Umbanda aqui no Brasil, ou um grupo espiritualista aberto que trabalha com mediunidade, muitos médiuns têm a sensibilidade da clarividência aberta, porque o desenvolvimento da mediunidade abriu o seu campo energético e por isso os médiuns veem mais fácil. Então isso levou ao erro das pessoas acharem que só os médiuns teriam clarividência
e que ela seria uma mediunidade. Não é. Ela é anímica, porque a quantidade de clarividentes que existe, que não são médiums, é enorme. E o incrível, Sônia, a maioria dos livros de clarividência não foram médiuns que escreveram, foram não médiuns de outras áreas que tiveram a clarividência aberta animicamente. E mais um detalhe adicional eu coloco. Os animais não têm a mediunidade no sentido como a nossa, porque não tem a mente consciente, mas eles têm clarividência, que é anímico. Quantos relatos de animais a gente tem que veem coisas que a gente não vê, né? Extrafísicas. Então, a clarividência, ela é anímica, embora na mediunidade, devido à abertura da mediunidade, ela possa aparecer como consequência da abertura geral, mas ela existe sem a mediunidade também, radicada no chakra da testa. Pois, eu lembro-me da história do relato do gatinho que estava em cima do armário. Muito bom! O gato Pode contar essa história porque ela é muito boa. Era assim, eu tinha 16 anos, morava com meus pais e meus irmãos, e tinha em casa um gato chamado Ernesto. Era um gato que já tinha 12 anos, um gato branco. Esse gato saía, minha mãe abriu um buraco no telhado para ele sair e namorar as gatas. O gato comia de tudo. Eu estou falando isso para se entender que a saída do corpo é mais normal do que se imagina. Porque tem gente que fica botando, engessando a saída do corpo. Tipo assim, Sônia, tem que vestir branco, tem que rezar, não pode comer isso. O gato era um gato e tinha a saída do corpo. Ele deitava no sofá da sala e muitas vezes, eu adolescente, eu trabalhava no escritório de dia e fazia o colegial à noite. Então chegava em casa muito tarde e acordava muito cedo. Muitas noites, para não acordar meus pais nem meus irmãos, eu deitava no sofá que era o lugar do Ernesto. Então ele pulava em cima de mim para eu sair do lugar e eu, adolescente, empurrava ele para fora e continuava dormindo. Do lado do sofá tinha uma mesa e a passagem para a cozinha. E na passagem da sala para a cozinha tinha uma geladeira. O que o Ernesto fazia? Ele pulava no sofá e aí, como eu estava lá, ele pulava na mesa e pulava em cima da geladeira e dormia ali. E da cabeceira do sofá eu avistava ele deitado na geladeira na passagem para a cozinha. Sônia, uma noite, eu com 16 anos, ainda estava me acostumando com as saídas do corpo iniciais, eu acordei de barriga para baixo, de bruços, totalmente paralisado. Aquela sensação clássica de paralisia do sono, que eu tinha sempre, e aí eu ficava quieto, tranquilo, sem me mexer e saía do corpo. Estava deitado de bruços, totalmente paralisado, e aí eu comecei a emergir para fora do corpo pelas costas. Meio metro para fora do corpo, eu via a cabeça do meu corpo por trás. De repente, Sônia, uma coisa salta nas minhas costas. Eu tomei um susto, eu tinha 16 anos, eu pensei, é um espírito, e não era nada. Quando eu ganhei altura e flutuei, olhei, o meu corpo estava embaixo, sem eu dentro, e o gato flutuando por sobre o corpo. Eu olhei para cima da geladeira, o corpo dele estava deitado lá. O gato estava fora do corpo, Sônia. Ele me via, eu via ele, era uma cópia idêntica, fosforescente, energética, mas era ele. Ele então saltou, entrou no corpo dele, deu um tranco e aí abriu os olhos. E aí o gato se virou e continuou me vendo, ele também era clarividente. Eu comecei a rir, né, porque naquele mesmo dia, uma pessoa tinha me dito que para sair do corpo precisava ser médium ou iniciado numa fraternidade esotérica, e o gato não era iniciado nem médium, estava fora. Foi aí que, bem jovem, eu comecei a observar que as saídas do corpo eram mais naturais do que estavam falando. Estavam envolvendo em muito misticismo uma capacidade natural e que o animal também tinha. Então, foi aí que eu comecei a observar que para sair do corpo basta estar dentro, né, Sônia? Não precisa ser médium ou iniciado. Tanto que, em algum momento nas nossas vidas, nós vamos ter que passar para o outro plano, no momento da morte. Na hora que a gente sair do corpo pela morte, aquilo também é uma saída do corpo. E aí, a morte não vai perguntar se a gente é médio ou iniciado, a gente vai sair, porque nós estamos dentro e um dia a gente sai. Então, a saída é uma coisa natural. Então, e como identificar? Porque uma coisa é sonhar, ter sonhos, né? Outra coisa é uma projeção astral, né? Como identificar a diferença, né? São bem diferentes, porque o sonho é uma construção mental. O cérebro descarrega tensões psíquicas através de imagens. Então, as imagens de sonho são uma mistura, um mosaico de imagens da nossa memória,
de coisas do dia a dia e do passado. E se você reparar, Sônia, no sono, aquela mistura de imagens, ela não tem lógica. Uma coisa sucede à outra, não tem uma certa lógica. Por exemplo, você está sonhando que você está andando numa estrada. A estrada virou um armário que virou um elefante. Tudo é uma loucura no sonho, não tem lógica, não tem um padrão coerente. Você não tem noção de espaço, você não sabe, em cima ou embaixo não existe no sonho, não tem noção de tempo, você não sabe há quanto tempo você está sonhando, e o pior, você não sabe que está sonhando, porque o sonho não tem lucidez para você raciocinar. Então, veja, nesse momento, Sônia, a gente sabe que não está sonhando porque nós estamos lúcidos, mas na hora que a gente está sonhando, a gente não tem lucidez para saber que a gente não está lúcido. Então, o sonho é um estado alterado, ilusório, criado pela mente, e as imagens são dotadas de alta plasticidade. Tudo muda num sonho, tudo é muito rápido. Então, os nossos olhos se mexem quando nós estamos sonhando, que é o chamado em inglês Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos. Por que os olhos mexem por baixo das pálpebras quando a gente está dormindo? Porque como a tela mental nossa no frontal está cheia de imagens de sonho, e elas são muito rápidas, Sônia, os olhos tentam acompanhar. Então, se você estiver dormindo, o seu esposo chegar, erguer a pálpebra do seu olho, e seu olho estiver se mexendo, você está tendo um sonho. Os olhos estão tentando acompanhar. Esse é o descanso psíquico. Se ele levantar a pálpebra do seu olho e o olho estiver com movimento lento, é o descanso muscular. Então, o cérebro, ao longo dos ciclos do sono, ele alterna o movimento rápido e não rápido dos olhos. Quando é rápido, está tendo sonho. E a maioria das pessoas não lembra dos sonhos. Por quê? Como aquilo é virtual, o cérebro fabrica um sonho, apaga, fabrica outro, apaga. Uma saída do corpo é diferente. Você tem noção de você mesma, você olha o seu corpo deitado, você tem noção de esquerda e direita, ou seja, tem noção de espaço e noção de tempo. Você fala, estava 30 minutos antes lendo um livro antes de dormir, e você está consciente de você mesma. O problema, Sônia, é que na hora que você encaixa no corpo, se você entrar no corpo e dormir, apagar, e acordar 1 hora depois, aquela memória da saída do corpo, o cérebro mistura 3 sonhos por cima. Na hora que você acordar, você não vai saber separar o que era a memória do sonho e o que era da saída do corpo. O que eu faço para isso não acontecer? Eu entro no corpo e abro os olhos, não dou tempo do cérebro editar. Aí eu lembro tudo, porque eu encaixo no corpo e não deu tempo de misturar com os sonhos. Por isso é importante separar bem. O sonho é algo normal, a saída do corpo é totalmente diferente, mas pode misturar na memória ambas as coisas e isso pode causar confusão para a pessoa. No caso, o professor, eu sei que já escreveu 15 livros sobre isto, tão bom. Mas existe algum grupo de estudo? Eu sei que tem o IPBB, não é? O IPBB tem um grupo de estudo de 100 pessoas que estuda comigo toda quarta-feira, isso há mais de 20 anos. Veja, Sônia, é um grupo fechado e tem 100 pessoas, para você ter uma ideia. E ali tem pessoas de várias áreas. Tem médicos, tem acupunturistas, terapeutas, reikianos, curadores prânicos, médiuns, ocultistas, todos estudam ali comigo, saídas do corpo e chakras, e as questões de imortalidade da consciência o ano inteiro, toda quarta-feira. Só que é um grupo fechado, ele já está há muito tempo, não é que ele é esotérico, é que já tem tanto tempo ali, e uma vez por ano, o pessoal que faz os cursos de sábado comigo, eu encaixo no grupo quem quiser continuar estudando. Então, é um estudo muito legal, e em setembro, quando eu estiver em Lisboa, eu vou fazer uma palestra aberta no dia 8 de setembro, uma sexta-feira, sobre saídas do corpo em Lisboa. A palestra vai ser aberta para todo mundo e no sábado, dia 9, domingo, dia 10, vai ter um curso de chakras bem profundo e aura e a palestra é aberta para todo mundo. Aí eu vou explicar, eu vou levar imagens, mais de 100 imagens para o pessoal ver num telão, no hotel. Vai ser muito bom, porque, Sônia, muita gente tem essas experiências, mas não tem muita informação, isso no mundo inteiro. Então, existem várias sensações que as pessoas têm e não entendem. Por exemplo, acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, ela está paralisada. A medicina chama de paralisia do sono. Na área de saída do corpo é chamada de catalepsia astral, que é uma paralisia que não é do corpo, ela antecede uma saída do corpo. Se a pessoa não se agitar, ficar bem tranquila, ela acaba saindo do corpo. A outra sensação,
quando a aura da pessoa dilata, Sônia. Parece que ela está crescendo, é como um colchão de ar que vai estufando. Por exemplo, você como terapeuta sabe, e muitos que estão assistindo a gente agora também, quem trabalha passando energia com as mãos, independentemente dos métodos, de vez em quando sente assim, né, Sônia? Na hora que está passando energia, a sensação é que as mãos estão grandes. Só que as mãos não cresceram. O que, que aconteceu? O fluxo de energia pelos chakras das mãos e dos dedos dilatou a aura das mãos. Vai parecer que as mãos do terapeuta estão grandes. Acontece que a pessoa deitada, Sônia, não vai dilatar só a aura das mãos, vai dilatar a aura inteira. A sensação é que ela está estufando, aí ela fica com medo. Tem também o estado vibracional, que são ondas de energia que viajam por dentro do corpo dela, parecendo uma eletricidade em movimento. A pessoa fica com medo também. E tem os solavancos. A pessoa está cochilando, parece que está caindo, e aí desperta. Então, são todas sensações decorrentes do início de uma saída do corpo, que se a pessoa não se agitasse, nem tivesse medo, a adrenalina não disparava, ela teria uma experiência. Mas como a pessoa não sabe, ela trava, a adrenalina dispara e ela recupera o movimento agitada. Eu experimentava todas essas sensações, Sônia, quando eu era adolescente, eu não tinha ninguém para me orientar. Então, eu fui obrigado, no escurinho do quarto a cada noite, observar o que estava acontecendo. Foi por isso que eu comecei a pesquisar as saídas do corpo, pelas experiências que eu tinha. E aí, com o tempo, eu comecei a dar palestras contando as coisas que eu sentia, porque não tinha muita informação na época. Eu comecei a dar palestras sobre saídas do corpo aos 19 anos, Sônia. Hoje eu estou com 61, né? Vou fazer 62 em setembro. Essas décadas todas mexendo com esse tema, e que é um tema apaixonante. E o mais legal, Sônia, é quando você une o conhecimento da saída do corpo com chakras, encaixa um tema no outro, fica muito legal esse estudo. Muito incrível. Já é muito tempo já a trabalhar e mexer com isto, não é? Os comentários são incríveis. Aqui o professor Wagner é de pelotão. Aqui os comentários são incríveis. Professor, esse grupo de estudo ele é só presencial, não é? Ele é somente presencial. Sabe por quê, Sônia? Alguns temas podem ser estudados online, mas a saída do corpo não, porque as pessoas têm medo. Não dá para você quebrar o medo dela online. Você precisa estar junto, explicando. Tem o lance também da energia do ambiente. E outra, o que eu faço com o pessoal? Eu junto ali, a gente faz vibrações para o universo, de lá do grupo. Tem vários outros temas que eu mesclo, como a parte dos mantras, a parte hindu, a parte anímica, a parte mediúnica. Eu vou mesclando outros temas e muitas coisas eu faço de improviso na hora. Quando é feito online, você fica engessado, você tem que estar preso a um programa. E na aula presencial, a gente está ali, pode fazer qualquer coisa de última hora mudar, por isso que eu não faço online. Saídas do corpo é um tema muito complexo. E aí eu prefiro estar junto, explicando, energizando, para quebrar o medo das pessoas. Isso é muito importante. Professor, no caso de trabalhar essa clarividência, não sendo aquele médium ostensivo, né? Por exemplo, eu quando comecei a ouvi-lo, é que eu percebi que poderia trabalhar esse potencial. E foi a começar a trabalhar isso, mesmo com a cura xamânica, com essa aplicação de símbolos, para trabalhar essa questão da mediunidade, é que eu comecei efetivamente a receber mensagens. Mas eu não é que eu visse, mas sinto, e a forma como eu posso descrever é que eu vejo na minha tela mental. É a forma como eu posso poder descrever. Isto pode ser um rasgo de clarividência, é? Sim, com certeza. Inicialmente, Sônia, a clarividência, quando ela abre, ela vai vir como imagens internas na tela mental. Com o tempo, você começa a diferenciar, você vai assim na sensação. Você sabe, percebe, e você sabe diferenciar das imagens mentais suas. Isso leva algum tempinho para a pessoa se adaptar. E a clarividência, ela pode emergir animicamente, Sônia, por vários motivos. Por exemplo, você está fazendo um trabalho de terapia xamânica, por exemplo. E suponhamos que tem um trabalho com tambor, por exemplo, ou uma cabana de vapor, alguma coisa das artes xamânicas. E aí você está sentado ali, por exemplo, o som do tambor, ele é orgânico, não é igual um batidão eletrônico de uma casa noturna, que o batidão eletrônico é artificial, enquanto o tambor xamânico é orgânico, tem um ser humano aí batendo.
As vibrações podem vir, pegar o chakra da base, porque são vibrações de percussão, e subir pelo eixo da coluna e ampliar o chakra coronário. Muitas vezes ela sobe, vem no frontal e abre a clarividência na hora do ritual xamânico. Por exemplo, de uma forma assim, espontânea, é anímico. Já na parte mediúnica, o médium tem um mentor espiritual que vai trabalhando com ele e abrindo ele gradativamente numa conexão. Então, na parte xamânica, tende a ser anímica, porém ainda tem outra possibilidade, Sônia. Tem guias espirituais em torno do trabalho xamânico. Dentro da área, são guardiões da tradição xamânica, daquela egrégora, eles podem interagir com você na hora também. Aí se torna um tipo de mediunidade não clássica, né? Mas uma mediunidade espontânea nativa, como os nativos sempre trabalharam. Porque a mediunidade, ela não é só de um jeito, ela tem várias maneiras, e não é somente como uma doutrina X ou Y trabalha, ela emerge. E povos antigos trabalhavam essa mediunidade de uma forma mais naturalista, diferente do ocidental hoje. Então, na verdade, nós temos um conjunto de potenciais anímicos e mediúnicos, às vezes mesclado, e um deles acaba, às vezes, abrindo espontaneamente. Então, e pode acontecer, por exemplo, a pessoa não tem mediunidade ostensiva, e ela receber isso, eu vou dizer, do universo, do divino, ela pode receber isso, assim, de repente, imaginemos, os espíritos vão decidir que vamos dar-te agora aqui, vamos abrir isto, vamos trabalhar isto em ti, vamos abrir isto. Eles veem na pessoa, eles veem o potencial da pessoa, Sônia. Se a pessoa está num trabalho espiritual, qualquer que seja, tem mentores ali, se eles percebem que ela tem uma expansão energética na aura um pouco mais solta, eles vão interagir com ela. Sabe, aqui no Brasil tem um ditado que fala assim, soldado, se está de folga, não fique no quartel, senão o comandante te põe de plantão. Se os espíritos veem alguém com a mediunidade e potencial, eu falei, é aquela ali. E eles vão trabalhar, é claro, dependendo de como a pessoa interage com isso. Tem gente que está desenvolvendo e tem gente que tem muito medo. E o medo paralisa qualquer desenvolvimento, Sônia, porque o medo não deixa ir para frente. Verdade. E como é que o medo some? Primeiro, o conhecimento. Ele vai trazendo discernimento em cima do que está acontecendo e com o conhecimento a pessoa erradica o medo. Ela descobre que o que parecia sobrenatural é natural, mas estava mal explicado. E aí, se é natural, ela consegue lidar melhor com aquilo. E eu sempre achei que estudos espirituais em geral, muita gente ingessa esses estudos de forma doutrinária e transforma o mundo espiritual em algo sobrenatural, Sônia. E eu não consigo entender isso, porque nós viemos do mundo espiritual para cá e vamos voltar para lá. Então não pode haver estranheza da origem de todos nós. O que existem são condicionamentos que as pessoas carregam aqui que acabam causando medo. Deixa eu dar um exemplo, Sônia. Você tem, por exemplo, um parente seu que desencarnou tem 1 ano. Vamos pegar sua bisavó, por exemplo. Tem 1 ano que ela foi embora, está morando do lado de lá. Um belo dia ela aparece no teu quarto. Você vai despertando e por clarividência você vê. E aí você fica com medo dela, cobre a cabeça, mas é sua avó, apenas do lado de lá. O que você teria feito? Transformou sua avó num fantasma do além. Não era para você falar, poxa, avó, que bom que você está aqui, que legal, e você fica feliz? Não, a pessoa não fica feliz, corre e fica com medo. Por quê? Para ela, a avó não é mais uma pessoa, é um fantasma. E olha a coisa ruim disso, Sônia. Nós estamos transformando nossos entes queridos do lado de lá em fantasmas do além. E o trabalho que eu procuro fazer é explicar que continuam sendo pessoas em outro plano. A saída do corpo te coloca de frente com eles e você vê que eles não são fantasmas, são pessoas morando em outro nível. Isso faz tanto sentido, professor. Eu creio que a religião também tem um papel aí nessa parte do medo. Eu acho que tem um grande papel. Eu vou-lhe contar uma experiência minha. Eu, quando comecei, quando decidi, pronto, investir em mim e estudar sobre a espiritualidade e sobre a mediunidade, eu comecei-me a conectar muito com a minha avó materna. E eu comecei a ouvir muito claramente ela visitar-me e trazer-me uma mensagem
de cura para a minha linhagem feminina e de vir quebrar esses ciclos dela para a minha mãe, da minha mãe para mim e as minhas tias também. E isso foi um trabalho que ela veio e orientou-me muito e disse-me: filha, faz um chile. E nós em Portugal temos muita tradição do chile e do lenço. O lenço é algo que antigamente punha-se muito em cima da cabeça porque protegia, não é? E o chile é todo um ritual da mulher regressar assim, é um chamamento para ela trabalhar o seu sagrado feminino, dela fazer aceitação no seu coração de todas essas mulheres que a precederam, né, que vieram antes dela, e trabalhar toda essa ancestralidade, e é um trabalho de amor. E eu quando conto, porque isto tudo começou por causa de um chile, que a minha avó me disse para fazer um chile, algumas pessoas ficam, pronto, acham muito estranho dizer: então, mas tu falaste com a tua avó que morreu? Então, mas tu falaste com... E as pessoas acham muito estranho, muito esquisito. E quando eu ouvi o Wagner a primeira vez a dizer isso fez-me tanto sentido que foram pessoas que já estiveram aqui e podem-nos vir visitar. Isso não quer dizer que é uma coisa má. E só veio validar aqui uma coisa. Em setembro, quando eu estiver aí, eu vou levar o meu computador com bastante material. E como você trabalha muito na questão do sagrado feminino, né, a tua linhagem é essa, eu vou levar um material com imagem da Mãe Divina, no contexto hindu, um material cheio de imagens, e até te mostro uma tarde que a gente passar aí batendo papo, eu te mostro esse material das Mães Divinas, baseado no hinduísmo, você vai se encontrar, porque tem tudo a ver com esse trabalho do sagrado feminino, e assim, porque se a sociedade é patriarcal, ela vai falar Pai Celestial, mas se a sociedade é matriarcal, vai falar Mãe Divina. Então, ao longo da história, nós tivemos sociedades que eram matriarcais, e o culto à Mãe Divina, ele existe no mundo inteiro, só muda a variação cultural e a maneira como se vê. Aqui no Ocidente, Maria, mãe de Jesus, mas e as deusas gregas? E as amazonas? E as deusas da Índia? Então, quando você trabalha, Kuan Yin na China, quando você trabalha esse conceito de Mãe Divina, o que sai dele é uma atmosfera de amor maravilhosa e de gestação e crescimento e melhoria da consciência. Aí eu tenho um material bem legal, eu vou levar para você, você leva lá um pendrive, eu passo para você esse material, são centenas de imagens, você vai gostar muito. Ai, professora, obrigada. Eu assim, vou lhe dar um abraço muito grande quando o vir, eu tenho muita vontade de abraçá-lo e dar-lhe assim um abraço muito apertado. Em relação aqui ainda à mediunidade, professor, assim, eu sei que na entrevista deu aqui uma sugestão do tal exercício da vela. O que é que nós podemos fazer mais para além disso? Olha, essa técnica da vela, ela aparece em vários contextos. É uma coisa que ficou muito conhecida, principalmente por causa da internet. Então, por exemplo, eu conheço grupos de ocultistas que fazem a prática de visualizar uma vela, grupos de espiritualistas. Mas você sabe a origem disso, Sônia? É a velha Índia, onde os yogis criaram uma técnica chamada trataka. Trataka é uma palavra do sânscrito que significa fixação ocular. Coloque um objeto e olhe para ele sem piscar. Então, é claro, a pessoa podia desenhar um mantra Om e colocar na parede e ficar olhando, sem piscar. O outro acendia uma vela e ficaria olhando a chama sem piscar. E práticas com vela, Sônia, a pessoa tem que botar um prato embaixo para evitar risco de acidente. Porque se a vela virar, não causa incêndio, se ela tiver num prato grande. Então, essa prática de trataka, de fixar os olhos, se você fixa a imagem, por exemplo, de uma vela, da chama de uma vela, daqui a pouquinho, quando você fechar os olhos, por um instante o chakra frontal repete a imagem da pequena chama. Se todo dia você olha para esta vela, sem piscar e sem se mexer, depois que você fecha os olhos, ela vai repetir. 6 meses se passam. Em algum momento, quando você parar de olhar a vela e fechar os olhos, a figura da chama aparece aqui e não sai mais. Ela virou parte da tua tela mental. Neste momento, você já não precisa mais da chama da vela externa. Você fecha os olhos, ela está aqui. O que isso faz? Melhora a sua concentração. Porque quando a sua mente dispersar, você foca na chama interna, ela corta a dispersão e você consegue melhorar a concentração. Essa foi a origem da técnica da vela, que hoje é tão usada. Só que era uma técnica que você podia focar o mantra Om, o rosto de uma divindade desenhado sem piscar.
Na hora que você fecha os olhos, por automatismo frontal, na tela mental, repete a imagem. Com o tempo, a tela mental registra a imagem e aí, de olhos fechados, você consegue visualizar. Isso melhora a sua concentração. Ok, eu lembro-me de ter dito uma vez que no espaço talvez de um ano já dava para começar a, a ver alguma coisa. Olha, de 6 meses a um ano, se a pessoa fizer essa prática, mas veja, ela não pode ficar dependente de um objeto externo para ela desenvolver uma capacidade dela. O objeto é apenas de ajuda inicial, porque em algum momento, Sônia, ela já não vai precisar olhar o fogo da chama, vai estar aqui. Aí ela pode dispensar a vela, porque ela consegue uma visualização sadia aqui, e isso pode ampliar um pouquinho a clarividência para ela. Então, e será que há mais algum exercício? O facto também de ouvirmos música em A música pode ajudar, porque a música adequada, ela altera o padrão de ondas cerebrais, Sônia. Por exemplo, se você vai dançar, você vai usar uma música que estimule o movimento do corpo, é natural. Mas se você vai meditar, você vai usar uma música que acalme a mente e o coração. Alguma coisa que deixe você no estado de interiorização. Normalmente, músicas assim, seja na área New Age, por exemplo, ou na área de mantras, ou algum som que a pessoa gostar e ficar quietinha, eles alteram o padrão de ondas cerebrais da vigília para ondas de relaxamento, ondas alfa. E aí a pessoa consegue interiorizar e meditar melhor. E aí o chakra frontal acaba ela percebendo melhor a energia. Eu gosto muito, que é o que eu faço, de pulsar luz dentro da minha testa. A pessoa visualiza um pequeno sol clarinho e lentamente pulsa isso todo dia um pouco. Tipo uma pessoa que vai para a academia, Sônia, e vai malhando a musculatura, ela vai crescendo. Ao longo de meses, de 6 meses a um ano, é claro. Se a pessoa faz isso todo dia, ó, pulsar a luz na testa por vários minutos, como se houvesse um solzinho vivo, a aura da cabeça dilata e as imagens começam a aparecer. Mas leva meses. E um detalhe é muito importante, Sônia. O chakra frontal, todas as vezes que você pensa numa luz nele, isso acontece com todos os chakras e com a aura também. O pensamento da gente, a energia tende a correr na direção do que a gente está pensando, é normal. Como o foco está aqui, a energia vem toda para cá. E aí facilita, quando você tem uma imagem aqui, que o foco esteja ali. A pessoa também pode irradiar luz, calor. E uma coisa boa também, Sônia, às vezes esse chakra da testa está muito congestionado. Não tem momento, Sônia, que a rapidez mental está muito grande, você fala assim, eu queria parar de pensar um pouquinho, dar uma relaxada. Por quê? A natureza da mente é produzir pensamento. Então a mente é igual uma corredeira louca. A meditação ela torna a corredeira um remanso. Os pensamentos existem, mas não incomodam. Não é que eles deixem de existir, simplesmente você convive bem com eles quando eles estão calmos. O chakra frontal muitas vezes está muito agitado. O que a pessoa deve fazer, Sônia? Se ela trabalhar aqui, ela vai congestionar mais. Tem 2 chakras laterais nas têmporas, porque todos os chakras têm pequenos chakras em volta que os ajudam a funcionar. Por exemplo, chakra da palma da mão. Os auxiliares estão nos dedos. Chakra peitoral, os auxiliares estão nos mamilos. Então, em cada chakra tem chakras menores em volta. Os da testa são esses 2 nas laterais, nas têmporas. Se a pessoa está congestionada aqui, concentra nesses 2 chakras como 2 pequenos sóis, soltando para as laterais ao mesmo tempo, Sônia. Isso descarrega o meio, soltando. Daqui a pouco ela concentra melhor na testa de novo. Isso é muito incrível. Uma coisa também que o professor fala muito, que eu gosto muito de ouvir, que é a questão do caráter. Do caráter, né? Eu sei que o professor fala muito disso. E que também conta experiências, eu acho delicioso ouvi-lo. De dar o exemplo de ir a um sítio que parece muito espiritualizado e que depois vai a um sítio que é mais materialista, né? Até usar a expressão de mais vale um materialista de bom coração que um espiritualista de fachada. Eu guardei isso para mim, foi esta a minha vida. Então eu gostaria que contasse algumas experiências, porque isso é absolutamente delicioso ouvir. Eu lembro que ele falou que foi a um sítio, acho que na Umbanda, que havia muito poucas condições, mas estava lá um cristal de quartzo, qualquer coisa. Muito foi o seguinte, era uma comunidade carente aqui de São Paulo. E eu fui convidado
para fazer uma palestra justamente sobre chakras dentro da comunidade, um público carente, tinha lá um terreiro de Umbanda, bem humilde. E eu vou a todos os lugares, Sônia. Eu não tenho aquela tolice assim. Não, eu vou em qualquer lugar que eu possa contribuir com alguma coisa na parte espiritual. Aqui em São Paulo, eu faço muitas palestras em grupos, arrecadando alimentos, ração para distribuir para comunidades carentes e abrigos de cães. Eu gosto muito de fazer isso, né? Tem gente que só vai em lugar luxuoso. Eu não, eu vou em qualquer lugar. E aí, quando eu cheguei no centro da comunidade, era uma garagem de uma casa de chão batido, aonde o pessoal tinha as reuniões ali de Umbanda, bem no meio da comunidade. Eu, então, na época tinha um pequeno projetor de slides, eu levei, como lá não tinha um telão, eu estiquei um lençol para projetar as imagens do lençol, para o pessoal poder ter um visual legal na palestra. Sônia, juntou lá uma multidão, faltava 10 para as 20 horas, não tinha quase ninguém, deu 20 horas, chegou todo mundo. E como era no meio de uma comunidade, as pessoas estavam chegando do trabalho, tinha cheiro de comida sendo feito, viajando pelo ar, as crianças brincando na rua, uma coisa bem popular. Juntou aquela multidão dentro do terreiro para assistir a palestra, eu não tinha nem lugar para me virar de tão apertado que era. Quando foi no finalzinho, Sônia, eu fui fazer um relaxamento com a turma. Pedi a todo mundo para fechar os olhos, reduzir a luz e fui conduzindo uma pequena prática de relaxamento. No meio da prática, Sônia, o meu chakra frontal abriu espontaneamente e eu vi uma coluna de luz que descia sobre aquele terreiro e bem no meio, interpenetrado nas pessoas, tinha um aparelho de cristal enorme. Era uma estrutura circular, cristalina, que tinha várias camadas, lembrando aqueles toca-discos antigos, em que o prato tinha várias camadas, né? Elas assim, todas de cristal, e elas giravam, né, uma sobre a outra, e aquela luz descia sobre aquele cristal e refletia em todo mundo, que eram consciências superiores, que estavam usando um aparelho espiritual extrafísico para fazer melhoria dentro da comunidade, e ninguém sabe. E me deixaram eu ver. E esse aparelho enorme dentro do lugar carente irradia energia para tentar ajudar em alguma coisa. E eles me deixaram ver. E aí foi uma experiência muito bonita para mim. Que lindo. Lembro também de uma que contou que a questão deles pegarem pontos de luz e que foi a um sítio, um bar, um café, não sei, que tinha lá uma estátua ao pé da casa de banho. Foi o seguinte, Sônia. Aqui em São Paulo, no centro da cidade, tem um lugar chamado Galeria do Rock. São 3 andares de lojas de disco, tatuagem. Então vai muita galera jovem lá e eu compro discos lá há mais de 30 anos, desde que eu me mudei do Rio para São Paulo. Então, de vez em quando, eu vou lá com meus amigos, né? E aí, era uma tarde de sábado, já era 3 e pouca da tarde, a gente tinha saído da Galeria do Rock, cheio de CDs, de rock progressivo, porque eu adoro rock progressivo. Yes, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, eu adoro. E aí, a gente vinha na rua 3 e pouca com fome. E os restaurantes já não estavam servindo mais almoço, já era tarde. Nós entramos numa lanchonete, bem no centro da cidade. E a lanchonete tinha 2 andares, e o mezanino de cima tinha umas mesas onde o pessoal fazia lanche ou tomava cerveja, né? Aí pedimos lanche lá, sanduíche, queijo, alguma coisa que tinha lá, e aí eu fui subir para o banheiro, Sônia. Subi no banheiro, perto da entrada do banheiro masculino tinha um vitrô, e dentro do vitrô uma estátua de Nossa Senhora, linda, iluminada. E eu falei, caramba, uma estátua perto da entrada do banheiro? Eu fui ao banheiro, quando eu volto, saio do banheiro, algo me atraiu naquele vitrô. Eu cheguei perto, Sônia, eu senti que tinha alguma coisa ali. Aí, como não tinha ninguém vendo, eu coloquei as mãos no vitrô e encostei minha testa. E aí a clarividência abriu, atrás da estátua tinham 2 guias espirituais, 2 seres de luz, se comunicaram comigo e falaram assim para mim, o dono aqui da lanchonete é devoto de Nossa Senhora. E ele mandou colocar essa estátua aqui, e aqui no centro da cidade, como é muito pesado, um ambiente mais denso, nós usamos a energia da estátua e o amor que ele tem por ela, por essa egrégora, a gente usa para irradiar a luz aqui no quarteirão. E ele me falou, é o único ponto luminoso que tem aqui. Eles usavam a atmosfera do amor do dono
da lanchonete por Maria para criar um campo de energia ali para irradiar ajuda silenciosa. Aí eu desci, conversei com um dos garçons, ele falou, pois é, o dono é devoto de Maria, todo dia ele vai ali e reza. E os espíritos, eles não vêm em lugar nem condição. Se pode ajudar, eles usam tudo que é possível. Nossa, que incrível. E isso pode ser também com pessoas, certo? Pessoas serem pontos de luz, serem canais para Sim. determinadas missões, não sei. E outra, Sônia, pessoas que meditam em casa ou irradiam luz para a humanidade, elas são pontinhos de luz. E o ambiente delas, guias espirituais podem vir e irradiar energia. Agora, o melhor, essas pessoas estão ali em casa, fazendo uma prece ou um mantra a favor da humanidade. Mais tarde ela vai dormir, Sônia. O que acontece? Os guias vão lá, retiram-na do corpo, se tiver condição, e levam ela para ajudar. São pontos de luz dentro do corpo e fora do corpo durante o sono. Pois, porque a pessoa pode trabalhar durante o sono, né? Ela pode estar a trabalhar. Exatamente. Isso. Nossa, que incrível. Lembro também de uma experiência que contou, que foi também um sítio New Age e depois estava um duende lá. Não era um duende, era um ser qualquer e o Wagner teve que fazer passo para... Não, foi o seguinte, eu estava no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que é uma área montanhosa muito bonita. Ali a colônia italiana é enorme e alemã também. E ali eu fui para um sítio, um domingo, fui convidado. E aí, eu andando lá, escolhi uma árvore para fazer uma pequena prática energética. Sônia, iogues, xamãs, médios adoram ficar perto de árvore frondosa por causa do campo energético. Tem alguns xamãs e médios que chegam a abraçar a árvore, fazendo uma conexão, né, com aquele ser vivo da natureza. Como eu estava num sítio com muitas árvores, escolhi uma árvore grandona. Sônia, encostei na árvore, botei as mãos no tronco e encostei a testa para fazer uma conexão. E o lance mais legal é que muita gente comete um erro nisso. Ela vai lá para puxar a energia da árvore, porque ela quer se sentir bem. Isso é vampirismo. Não. Você vai lá para se fundir com ela, igual duas pessoas que se encontram e se abraçam. Você não vai encontrar o seu esposo e abraçar ele para puxar a energia dele. Você vai se fundir. A mesma coisa com a árvore, ele é um ser vivo. Você não está lá para roubar, você está lá para fundir, somar, fazer um acoplamento áurico. Então, encostei ali nesse sentido. Para minha surpresa, tinha algo dentro da árvore, desceu por dentro do tronco dela, e eu estou com a testa encostada aqui, 2 olhos vermelhos encostados de lá para cá dentro. Tinha um espírito da natureza, um elemental dentro da árvore. E ele fazia um som como se fosse um animal de guarda, vendo o que eu estava querendo ali com a árvore, quer dizer, um guardião, como todas as tradições falam, um guardião elemental da árvore. E aí eu conversei com ele e falei assim, mentalmente, falei, olha, eu amo a árvore, eu não vou tirar a energia dela, eu só estou aqui para somar, né? Observa a minha energia, você vai ver que eu não vim aqui para tirar. Ele ficou me sondando, de repente ele subiu para o alto da árvore e me liberou para ficar ali, que ele viu que eu não ia fazer nada. Era um guardião da árvore, como os xamãs sempre falaram, os ocultistas falando de espíritos da natureza, eu vi várias vezes. E essa foi uma vez, foi uma surpresa. Eu só estava ali para conectar com a árvore, aparece essa criatura ali, me sondando para ver o que eu queria com a árvore. Uau! Que lindo! Tem pessoas aqui no chat que estão a ouvir os seus relatos e já estão a chorar. Estão muito emocionadas. Porque acredito que muitos de nós têm estas experiências, ou teve, e só agora está a ter consciência disso, que Sim. Realmente é a espiritualidade a falar e nós a conectarmos, não é? É muito incrível. Professor Wagner, o que é que tem agora de eventos? Eu sei que é tudo mais presencial lá no Brasil, mas eu tenho que trazê-lo cá para Portugal para ficar a viver. Olha, aqui em São Paulo, eu tenho uma atividade muito grande, a minha agenda é apertada, porque assim, eu faço palestra toda sexta-feira, o ano inteiro, gratuita, aberta, sobre esses temas. Isso há mais de 30 anos. Então vão 200 pessoas toda sexta, Sônia. Quarta-feira eu tenho 100 pessoas do grupo de estudo. Quinta-feira eu faço o programa da Rádio Vibe Mundial, que eu estou lá no ar há 24 anos, né? De terça eu faço o Projeto Farol, que é um podcast, e dou aula à noite para um outro grupo. E aos sábados os cursos. Mesmo assim eu viajo
eu vou muito ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias do Sul, normalmente 2 vezes por ano, porque eu já faço isso. Eu tenho muitos grupos lá que já estudam comigo há tempo. Salvador também, eu ia muito. Agora eu não tenho ido tanto, porque as pessoas que organizavam não estão mais lá, o hotel onde eu fazia o curso também não está mais lá. E eu estou indo muito ao Rio de Janeiro, onde está minha família também, e aqui em São Paulo, em várias cidades, eu faço palestra. E assim, de vez em quando eu viajo por aqui, mas o meu trabalho principal está aqui em São Paulo, que é muita gente, 400 pessoas por semana sem sair daqui. E aí eu ainda arranjo tempo para viajar. Em setembro eu vou estar em Lisboa, e de Lisboa vou até Bruxelas, na Bélgica, também fazer palestras. Quando for no mês seguinte, em outubro, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou estar indo para Miami, Orlando, New York e Boston, fazendo várias palestras lá também. E eu tive convite também para ir para Washington. E o Canadá, eu não pude aceitar porque eu não tinha muitas datas para ir. Tem convite para Londres, tem um monte de lugar, e para ajeitar a agenda, às vezes, é um pouco complicado. Nossa, é muita viagem, muito requisitado. É uma pessoa maravilhosa. Eu vejo aqui, realmente aqui as pessoas a querem interagir. É daquelas pessoas que nós queremos ter por perto, ter um potinho de amor, ficar guardado connosco. Eu vou estar nos Estados Unidos entre o 21 de outubro e 1º de novembro. E Nova York deve ser dia 29, 30, por aí. Em breve eu vou colocar lá no meu Instagram as datas e as cidades, né? O de Portugal já está lá, o pessoal pode entrar lá no meu Instagram, está lá, inclusive mandei botar o banner lá hoje de novo, o pessoal pode pegar a informação pelo telefone, porque o pessoal me falou, já está quase cheio, tanto a palestra quanto o curso. O pessoal tem que ligar logo para reservar vaga, né? Porque vai estar um monte de brasileiros está saindo de lugares da França, da Irlanda, para ir para Portugal, porque eu vou estar lá. Mas a maioria do pessoal são portugueses mesmo. Quando o pessoal montou um material lá para me levar, eles acharam que seriam brasileiros que iriam, ô Sônia, em grande parte, mas não, a maioria são portugueses, porque muitos portugueses acessam a internet aqui do Brasil, porque aqui tem muita opção espiritual mais do que em Portugal, que também tem, mas no Brasil a variedade é grande. Então, muitos escutam meu programa de rádio há anos, e aí, a surpresa, a maioria das pessoas que estará presente são portugueses. Que legal. Ai, que bom, que maravilha. Tem muita gente aqui em Portugal que ama o Wagner. Eu sou uma dessas pessoas. Eu já lhe disse, quando vierem vou apertar as suas bochechas. Desculpe. Ô, Sônia, eu já estou fazendo uma coisa. Aqui no Algarve, quando nós gostamos de alguém, a gente aperta mesmo, com muito amor. Olha, ô, Sônia, eu assim, faltam 4 meses aí para a viagem para Portugal. Mas o pessoal está bem ansioso para a minha ida aí. E o que eu já tenho feito, né? Assim, que é uma coisa do próprio trabalho. Eu já tenho aqui, nos trabalhos de energia que eu faço, eu já estou envolvendo o pessoal de Portugal nesse amor grandão para levar uma coisa boa, aproveitar a chance de estar aí e compartilhar as coisas. Por quê, Sônia? Tecnicamente, nenhum de nós é brasileiro, português, inglês, alemão ou chinês. Somos espíritos, no momento acoplados em corpos humanos, na condição de homens e mulheres. Então, é muito importante que a gente se conheça uns aos outros, sem barreira de idioma, sem barreira racial, social, e que a gente se integre mais. Então, é muito importante, como eu encarnado como brasileiro aqui, e até aí onde você está encarnada como portuguesa, e o pessoal que está aí, e a gente fazer uma conexão legal de Brasil e Portugal, que sempre existiu, desde de 1500 para cá, e essa conexão ela pode ser espiritual também, muito boa, e gerar coisas boas, tanto aí quanto para a gente aqui, porque o lance todo é de união, não de separação ou competitividade. Isso. Eu lembro que uma vez falou num podcast que quando vai a um sítio, um tempo antes, cria uma conexão, né, com esse sítio. As pessoas podem até trabalhar espiritualmente, sem se terem encontrado ainda. Eu sei que já falou sobre isso também, achei muito interessante. Assim, Sônia, às vezes, meses antes por exemplo, de um encontro como esse, as pessoas começam a se encontrar fora do corpo, sem se conhecer,
pela afinidade daquilo. Aí passa o tempo, quando as pessoas se encontram fisicamente, fala assim, parece que eu te conheço. E ela pensa, às vezes, que é de outra vida. Pode até ser, mas às vezes ela já viu a pessoa fora do corpo, por afinidade de ideias. Essas reuniões acabam acontecendo antes. Quando ocorre aqui, é só a materialização do que já acontecia durante o sono fora do corpo. Uau, que incrível. Professor, em relação à revista, agora aqui no dia 1 vamos lançar esta primeira edição. Vamos falar aqui sobre o chakra frontal e no dia 1 de setembro vamos lançar sobre o laríngeo, ok? A sua bênção para mim foi maravilhosa sobre este projeto, isto é incrível, uma revista digital sobre a espiritualidade, tocar todos estes temas. Será uma bênção tê-lo aqui a escrever sobre o chakra laríngeo, a trazer aqui a sua orientação. O que é que nós, já agora, umas dicas para desenvolver o nosso falar, a nossa verdade, o posicionamento, trabalhar o chakra laríngeo, porque sabemos que isso não se trata só de beber chás, é algo mais. É o seguinte, o chakra da garganta, ele tem muitas funções. Por exemplo, energiza cordas vocais e é responsável pela comunicação. Mas esse chakra energiza a boca e a primeira parte da mastigação com o alimento, energiza a língua, e ele tem secundários nos maxilares, na ponta do queixo, dentro da boca e também nos lados do pescoço. Cada chakra grande tem chakras menores. E tem um também no céu da boca, ligado, que se chama em sânscrito lalana, que por isso muitos yogis colocam a ponta da língua no céu da boca, Sônia, para fechar o circuito, que tem um chakra na ponta da língua e outro no céu da boca. Então, esse chakra, além de trabalhar a comunicação e a primeira parte da digestão, também energiza a traqueia e a laringe, a parte média da respiração. Então, ele pega 3 áreas: comunicação, a deglutição do alimento e a respiração. E este chakra, ele está entre o frontal e o cardíaco. O frontal aparece a ideia, os dois de cima, criatividade. E o chakra cardíaco dá o sentimento daquilo. Então, o que acontece? O chakra laríngeo, ele não cria. Quem cria é o da cabeça. E quem sente é o coração. Mas na hora de comunicar para fora, precisa do chakra da garganta. Então, você tende a falar. Se você não consegue falar, você vai escrever. Se não consegue escrever, você vai pintar. Então, esse é o chakra da expressão artística. O que cria aqui e o que sente aqui, você consegue passar falando, escrevendo, pintando ou desenhando. Esse chakra é a expressão do que está dentro, de dentro para fora. É imaginar um sol azul dentro da garganta com calma. Todo dia um pouquinho, igual no frontal, a pulsação de luz branca, luz azul suave, azul celeste. Todo dia um pouquinho durante meses. Isso ajuda a harmonizar a expressão da pessoa. Uau, que incrível. Obrigada, professor Wagner. Muito obrigada. Muito obrigada por ter tirado um pouco do seu tempo para estar aqui na conversa comigo. Obrigada por toda a gente maravilhosa que está desse lado a ouvir e que esteve aí no chat a acompanhar. Eu sou muito grata, fico muito emocionada. Muito obrigada. Sônia, e o pessoal que quiser ter acesso à revista, aí no seu Instagram tá as instruções, né? Que é o número 1, vai sair agora 1º de junho, né? Deixa a instrução aí no Instagram para o pessoal poder acessar e conhecer esse material bacana. Isso, hoje, inclusive, eu já fiz uma live a explicar, uma live facultativa, explicativa, para ensinar a ter acesso à revista. Inclusive, na bio tem um linkzinho que, a partir do dia 1, vai estar disponível no meu site o acesso à revista. E eu estou tão feliz! Olha, tem um comando aí no Instagram que você pode deixar gravado aí no GVT, se eu não me engano, para o pessoal assistir depois. E se ficar boa a gravação, eu vou pedir o Diego para puxar e jogar lá no meu YouTube, porque dá para fazer, que aí divulga mais a revista também, tá? Ai, obrigada, professor. Eu sou tão profundamente grata. Muito obrigada, de coração. Obrigada a todos. Eu estou muito feliz. E quando eu estiver aí, Sônia, a gente vai tirar uma tarde aí para sentar, conversar. Eu vou te levar vários materiais aí, o que eu puder ajudar na revista, pode contar.
Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Sintam-se abraçados. Eu gosto muito de Olha quem está abraçar. aqui, Sônia. Dá oi para a Sônia. O Rama aqui está frio, ele está de roupinha de escocês, ó. Olha lá, dá oi para ela, Rama. Ele estava dormindo aqui do lado, ó. Que lindo. Que lindo. Ele é bem grande para a raça dele. Ele é o tamanho do Yorkshire, ele é o tamanho maior. Uau, é enorme. Mas ele já tem alguma idade, não é, professora? 14 anos, mas ele está ótimo de saúde ainda. Está ótimo. Ai, que lindo. Obrigada. Muito obrigada. Apetece-me cantar. Estou muito feliz. Sônia, um abração para você. Aí, em setembro, a gente vai se encontrar, dar um forte abraço e vamos trabalhar bem aí em Portugal e fazer um monte de coisa legal. Ai, que lindo, que bom. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Você já não vai ser da minha vida. Não vou deixar. Um beijo grande no seu coração. Muito amor. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo aí também. Um abração, tá? Até mais. Obrigada. Até a próxima. Um beijo grande. Obrigada. Muito obrigada.